Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol Pod. Eu sou a Júcia Avato, tô aqui com a minha parceira Aline. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, Ju? Tudo bem, galera? Vamos para mais uma chamada? Vou começar contando para vocês hoje que a gente tem um cara aqui de muita bagagem dentro da tecnologia. Ele é um head de transformação digital na indústria, mas sem muito spoiler, tem mais recado, Ju? Tem mais recado. Então, vamos lá. Gente, já não deixa de ativar o sininho, de curtir já esse vídeo que tá no ar, para vocês também acompanharem os novos vídeos que estão vindo. Aqui vai ter as nossas redes sociais, então acompanha a gente lá, porque tem muito conteúdo sempre, né, Aline? Sim, bora para mais essa chamada? Bora. Então, vamos falar um pouquinho do tema. Gente, o tema hoje é inteligência artificial escalando resultados na indústria. A gente sabe que para o mercado o uso da tecnologia é extremamente importante e essencial, e hoje a gente vai trazer cases práticos para falar disso. Bora chamar nosso convidado, Aline? Bora! Seja bem-vindo, Tiago Tiago Barbosa! Tudo bem, Tiago? Tudo jóia. É uma honra recebê-lo aqui. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado esse convite. E para a gente começar, se apresenta para o pessoal de casa. Ah, legal. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite. Eu sou um entusiasta, né, nesse assunto de tecnologia, inovação e tudo mais. E nada melhor do que estar aqui num podcast que é uma referência nesse assunto, né? Então, obrigado, Ju, obrigado, Aline, pelo convite de vocês, tá? Bom, meu nome, como vocês falaram, né, Tiago Barbosa. Eu atuo já nessa área já há uns 23 anos, né? Quando eu comecei, eu passava gel no meu topete, né? Mas aí não sei o que aconteceu, que foi mudando as coisas, né? Mas enfim, A tecnologia a faz isso com a tecnologia gente. faz isso com a gente, vai, não sei, perdendo pelo caminho, né? Mas enfim, eu sempre atuei junto, assim, principalmente a indústria, né? Na área de automação. E de um bom tempo para cá, eu migrei, assim, trabalhei muito com robótica, né? Aplicada ali a soluções robotizadas, integrações, tudo. E de um tempo eu comecei a inserir TI nas soluções realmente industriais de automação. Então você olha ali não só o robô, não só um sistema de manufatura, mas ah, todo o portfólio ali de TI, né? E IA tem muito a ver com isso também, integrações, plataformas digitais, nesse contexto, né? Então eu venho atuando ali há 23 anos dentro desse mercado com soluções, né? Apesar de eu sempre atuar na área comercial, mas eu também atuei muito ali programando, fazendo instalação, então eu tenho assim bastante experiência também na prática de pôr a mão ali para ver acontecendo o que tem que fazer para acontecer, né? Então é uma área que eu sou apaixonado por isso, né? E me sinto muito feliz em poder falar e compartilhar e aprender também, né? Com todos com quem eu participo ali. Afinal, a tecnologia é isso, né? A gente está em constante aprendizado. Ah, sempre, sempre. E a Cada dia. velocidade dela é muito rápida. Muito rápido. Falando em velocidade, um cara com experiência e uma bagagem aí de 23 anos. E aí o nosso tema começa com IA. Tiago, como é que você enxerga essa linha do tempo desde lá do seu início até a gente chegar nesse momento em que a IA está no auge É, da boca do povo? Para uma pessoa que é de transformação digital, então faz toda essa carreira linkada até chegar aí na IA. exato. Não, IA é um tema que é que eu falo, né? Você acorda hoje e tem que ter uma notícia de IA em algum lugar que você vê, né? Ou uma grande empresa que a gente conhece várias marcas, né? Que tem no mercado, tal, que a gente utiliza já isso todo dia. Mas é interessante a gente contextualizar, né? Se a gente olhar assim para o passado, e um passado não um passado de 200 anos, né? Um passado recente até. Vamos colocar um passado ali de 20 anos, né? 2 décadas. Ou vai, na mudança do século ali, né? Vai, 900 para 2000, né? A gente olhava assim, por exemplo, para as empresas, né? Na camada de produção industrial, e os desafios sempre são assim muito comuns entre as empresas. Que é o quê? As empresas querem produzir mais, com menos recurso, né? Utilizando ali o menor custo possível, né? Na transformação da operação de produção, com mais qualidade, com repetibilidade. Então, essas variáveis da manufatura, elas são muito inerentes de toda indústria que produz alguma coisa, né? E as que não produzem, por exemplo, um centro logístico, né? Que movimenta caixas e tudo mais, também quer separar mais em menos tempo, com mais assertividade, com menos erro. Então, é isso aí, né? Quando a gente olha esse ambiente, esse ecossistema, né, de produção de manufatura e tudo mais, o que a gente olha ali?
um monte de oportunidade para poder aplicar modelos de tecnologia para resolver um monte de problema, né? Então, até, 2 décadas atrás, a gente olhava no que o mercado tinha, já tinha essa visão do digital, né? Quando a indústria 4.0 foi lançada ali, a bandeira, né, na Alemanha, que eu tive a oportunidade até de estar na Feira de Hannover ali, que eu vi as ilhas que eles criaram, uma linha vermelha para seguir a rota da indústria 4.0. Que legal. Então, assim, você vê, 2014 para 2024, 2025, praticamente 10 anos, né? O quanto que o mundo mudou em 10 anos. E quando a gente fala em 20 anos, também. Então, quando a gente olha há 20 anos atrás, o que eram as indústrias, o que eles estavam buscando, né? Tinha muito robô, né? Já tinha uma certa digitalização desses processos. E quando a gente fala em digitalização, em transformação digital, a gente está falando em realmente assim você olhar para o seu modelo de negócio de forma sistêmica, né? Existe todo um framework ali, toda uma metodologia para você fazer uma implementação de uma transformação digital, onde IA entra, né, dentro de um quadradinho de uma das soluções de tecnologia digital, dentro de IoT, IA, dentro de várias outras estratégias, né? E quando a gente olha, né, para o passado e como é hoje, a gente realmente tem uma percepção real, acho que todos, né, podem concordar que está muito diferente, né? Está muito diferente. Basta olhar o que era uma mesa de escritório há 20 anos atrás e o que é uma mesa de escritório hoje, né? Então você tinha agenda, você tinha calculadora, você tinha um monte de coisa. Hoje ela é clean. Praticamente você tem o quê? Um notebook ou um tablet e muito poucas coisas ali. Por quê? Porque nós passamos pela transformação digital também. E esse processo que a gente está passando, que o mundo está passando, tem uma palavra que resume muito bem isso daí, que é a desmaterialização. O que você pegava, colocava a mão antigamente, você não põe mais a mão. Onde que ele está? Está na nuvem agora. Ou está no aplicativo que está na nuvem. Então, esse processo é um processo que as novas gerações que estão chegando, que nem eu tenho uma filha de 8 anos e uma de 16. A de 8 já é totalmente digitalizada, porque ela quer passar né, a acionar a televisão com o dedo, por exemplo, achando que é o tablet já. Porque ela fala, pô, mas que coisa, sabe? Ela nem sabe, ela nem imagina o que é uma TV aberta. Né? Das vezes, quando ela vai na casa da avó que tem TV aberta, ela quer pausar, não consegue. Entra propaganda, ela fala, pô, mas o que é esse negócio aqui? Como que eu... Você tem que esperar passar isso aí. Então, olha como que em 20 anos, vamos colocar assim, que muita coisa mudou. Mudou a forma que a gente está tendo experiência com tudo que nos cercam, mudaram a percepção que a gente tem de mundo, a forma de se relacionar, e quando a gente volta para as indústrias, olha os desafios que as grandes empresas têm, as empresas globais, em inovar, em mensurar e calibrar o investimento de inovação em transformação digital, e a cabe muito forte nisso daí, está crescendo exponencialmente soluções e solicitações de soluções com inteligência artificial. Então, assim, o xadrez hoje, o jogo, né, que tem na mão, ele é muito mais complexo, né? Por isso que envolve cada vez mais realmente ter o conhecimento ali, ter o know-how, né? Você usar as estratégias adequadas, né? Você ajustar as estratégias. Então, você está cercado ali realmente de especialistas, né, que te assessoram a fazer uma jornada de transformação digital, inteligência artificial que faça sentido para o negócio, tá? Então, essa abordagem aí que realmente do passado para o que é hoje, né, e o passado de 20 anos. Agora, quando a gente olha muito mais para trás, né, o que a gente vê? Na época da nossa bisavó, ou antes até, muitas coisas feitas à mão. O papel do artesão, por exemplo, né? Você tinha ali pequenas unidades de produção artesanais que atendiam o público local, né, e dava conta daquilo. Mas aí, como teve a primeira revolução industrial, onde foi protagonizado ali já a inserção de máquinas a vapor, tal. Henry Ford começou a criar o processo seriado de manufatura, né? Então começou a criar uma nova forma de olhar um método de produção para gerar escala. E começou a ser criada um grande público consumidor, uma demanda reprimida de consumidores, que começou a ter condições de poder comprar, começou a criar classes sociais.
E aí foi exponencialmente mudando o mundo até chegar onde é hoje. Onde você tem a manufatura e as empresas produzindo com toda essa complexidade. Atender grandes volumes, com baixo custo, competindo com empresas de outros países, com os asiáticos, com os americanos, com os alemães, com o mundo inteiro, né? E tendo lucro. O perfil do consumidor mudou. E eu gostei do exemplo da sua filha, né, de 8 anos, a geração nova, né? Ela já não tem mais a paciência de esperar. Ela quer fazer um pause para ela poder fazer alguma necessidade fisiológica, sei lá, quer tocar as coisas com o dedo. E é um exemplo simples e prático. A gente tá falando de uma criança, posso chamar assim? Talvez ela fique brava comigo quando ela assistir isso, mas quando a gente pensa em empresa, isso também mudou. A velocidade em que a gente talvez precise fazer uma compra porque eu preciso daquela matéria-prima para continuar o meu processo de produção e vice-versa, né? Então a tecnologia ela vem para suportar esta velocidade ou talvez para causar essa ansiedade nas empresas, né? É muito muito louco, né? E o que eu achei, assim, que você falou mais sensacional foi a questão da IA. E você falou assim, você pausou isso várias vezes. A IA, ela entra como algo, mas já existia algo muito maior também na indústria antes dela, né? Hoje ela é um acelerador e ela precisa ser usada e é necessário saber usar para que ela seja exponencial. A gente tem que ver assim, ó, que nem, por exemplo, quando o homem, as pessoas, né, o ser humano vivia dentro das cavernas no passado, ele tinha um estilo de vida. Ele tinha ali as limitações dele dentro da percepção de mundo que ele tinha. Quando descobriram, por exemplo, o fogo, né, tem até o mito de Platão, né, da caverna, que ele via a sombra de fora, né, dentro da caverna, e ele falava, cara, o que tem lá fora, né? Ele se preocupava, achava que era Deus, tal, não sei o quê. Até que um falou, eu vou lá ver o que tem lá fora esse negócio aí. Aí você é louco, vai lá fora, nós estamos aqui seguro, protegido, tal. Eu vou sair, vou ver o que tá acontecendo. Quando ele saiu e viu o que tinha lá fora, ele falou, cara, tem uma floresta, tem um mundo lá fora, a gente tem que desbravar, a gente tem que conhecer aquilo ali. E ele voltou e falou, vamos lá para todo mundo. Eu falei, você tá louco? Você tá louco? Você tá mentindo pra gente que existe isso daí. Então, olha, num mundo que é dentro de uma caverna, olha que complexidade que você tem de gestão já, né? Então, depois, quem tiver a oportunidade de ler ou escutar lá sobre o mito da caverna, vai entender muito bem que dá para trazer para o nosso tempo de hoje, né? Então, é isso aí. Quando nós descobrimos o fogo, o que aconteceu? O ser humano começou a se alimentar melhor, comeu mais proteína, começou a se desenvolver, começou a se proteger dos ataques dos animais, porque eles tinham medo do fogo, os animais. Eles começaram a domesticar os animais, porque os animais viram que era mais seguro estar do lado do ser humano ali, porque o fogo protegia eles também. Então tudo começou a se transformar, por quê? Por causa de uma estratégia chamada fogo. E aí o ser humano começou a desenvolver técnicas. Técnica da fundição. A fundição, ele criou ferramentas mais potentes e armas mais poderosas para caçar melhor. Então, o que acontece? Quando você muda, você dá um salto de tecnologia, quando você inova, você aperfeiçoa as ferramentas. Isso sempre foi ao longo da história. E hoje é a mesma coisa. Quando acontece uma inovação, você tem uma ruptura, você rompe uma bolha. E aí você cria o quê? Você cria novas ferramentas. E essas ferramentas vão trazer para a sociedade, para as empresas, para as pessoas, um novo patamar de produtividade e de resultados. E quando a gente fala de IA, é exatamente isso. Ela já existe desde a década de 40, os modelos de IA, porque IA é métodos estatísticos, né? Desde Alan Turing, aquela coisa toda, tal. Mas você fala, pô, por que agora tá bombando? Porque a NVIDIA conseguiu fazer um hardware que consegue processar bilhões, trilhões de dados ali por segundo, em milissegundo, e conseguiu embarcar um modelo de IA para processar tudo isso, que é correlacionar milhões de dados. Aí deu um salto. Opa, alguém conseguiu, né? E está crescendo cada vez mais agora. Ou seja, alguém rompeu a bolha, aperfeiçoou a ferramenta e gerou um novo patamar de resultados. Então, a IA, quando a gente olha para o passado e olha para isso, e assim sempre vai ser, né? A gente acha que no momento que nós estamos, a gente é o bonzão, o melhorzão, tal. Mas os nossos filhos da próxima geração vão olhar pra gente com o mesmo olhar que a gente olha na geração anterior e fala, puta, esses caras fazem isso daí, não acredito, né? Então, e sempre vai ser assim, porque a inovação é algo que é inerente ao ser humano, né? Ele sempre quer buscar o desconhecido, ele sempre quer romper aquilo ali, né? E quem se estruturar e romper mais rápido vai se beneficiar mais rápido financeiramente, falando de empresa,
né, do que quem ficou para trás. E como que você acha hoje, na sua visão, como está esse mercado? As empresas olhando para se estruturar, falando até uma comparativa entre média, grande, pequeno porte, porque a gente sabe que isso acaba fazendo uma diferença ali Sim. no como vai usar isso como benefício. Como você enxerga isso do que você tem visto e tem acompanhado? É assim, quando a gente fala do mercado brasileiro, né, você tem patamares diferentes. Quando a gente fala assim, por exemplo, a Revolução Industrial, né, tem empresa que está na 4.0, tem empresas que estão na 3.0, então assim, você tem muitas diferenças ainda. Quando você olha para as grandes empresas as globais, que geralmente tem que seguir um padrão internacional, enfim, elas estão assim mais abertas, né, e mais engajadas. Geralmente elas possuem já um núcleo de inovação, que é composto por pessoas de vários departamentos, tudo mais, olhando inovação e melhoria e transformação digital, onde IA está dentro disso daí, né? Então, assim, eu transito em segmentos diversos, né? Desde o agronegócio até a manufatura, tudo mais. Então, todas elas estão olhando para a inovação, né? Você tem o papel ali do CIO, do CTO, que ele toca geralmente um grupo, né, de várias áreas olhando para isso daí, onde várias áreas fala, ó, aqui tem que resolver isso, tem que resolver aquilo e tudo mais. Agora, a velocidade que isso é implementado, aí vai de cada empresa. Tem umas que colocaram isso daí como um pilar estratégico e criaram, por exemplo, um roadmap de implementação, estão implementando, né? Estão se beneficiando já dessa cultura de inovação. Tem outras que estão um pouco mais atrasadas. E essas que estão um pouco mais atrasadas, eu percebo que estão vendo que elas estão perdendo tempo e elas estão tentando correr atrás disso daí, né? As médias empresas e as pequenas empresas, elas estão assim, buscando empresas com soluções assim mais econômicas, que atendam melhor ela ali dentro do que ela precisa naquele momento, para ter uma robustez realmente para ir num patamar diferente, tá? Então, eu vejo que tem maturidades diferentes, né, dentro do mercado como um todo. Algumas têm que se reinventar, É, algumas vão se beneficiar, porque já estão muito mais além, né? muito mais além. E eu queria, assim, ainda falando um pouco disso, tá? O que que você entende ali que hoje, para essas que estão vendo que não estão alcançando, o que que você entende ali como uma principal barreira que tá sendo um fator aí determinante para que essas empresas talvez não consigam quebrar essa bolha, né? Igual você mesmo disse. Porque para É, mim é como se elas estivessem ainda na bolha, olhando ali, é. vendo o que tá acontecendo, estão tentando quebrar e ao mesmo tempo eu entendo que alguma coisa ainda impede dela ter esse avanço ali e competir com as grandes, né? O que eu vejo é assim, ó, uma pessoa hoje que é um presidente de uma empresa, um diretor-geral, um CEO, ou seja, uma pessoa que tem um cargo de liderança, que ele é um protagonista, né, para esse tipo de puxar essas implementações, né? Primeiro, ele tem que ver o que faz sentido, né? Ele não entrar na vibe da onda e achar que de repente o que todo mundo está fazendo, ou que ele vê muito na mídia, é o que ele precisa também. Por isso que é legal, né, ele ter um parceiro, alguém especialista que assessora, né, para falar assim, ó, vamos passar aqui por metodologias para saber o que faz sentido para você. Porque quando você fala assim, implementar uma IA, implementar uma transformação digital, né, onde a IA faz parte de um desses pilares, existe todo um método ali que você cria, que você linka. Qual que é a estratégia da empresa? Onde ela quer chegar, né? Você passa por muitas camadas ali para entender o seguinte, e fala assim, olha, é isso aqui que vai fazer diferença para você, né? Pode ser que no primeiro momento não seja um modelo de IA. Pode ser que o modelo de IA ele precise estruturar primeiro alguns alicerces para chegar numa camada e falar, agora sim, se eu implementar um modelo de IA, ele vai ser relevante para o meu negócio. Entendeu? Então, assim, o que eu falo e falaria, né? E falo para essas empresas é isso. Tem que ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Tá? Pode ser que no primeiro momento a inteligência artificial não seja relevante para ele. Não que não seja relevante, mas não seja uma prioridade. Ele precisa preparar a tecnologia dele, a base dele para implementar. Né? Porque o que eu vejo muito? Algumas empresas querendo implementar modelo de IA, e modelo de IA, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em dados.
Só que a base de dados delas ainda não estão estruturadas. Então, o primeiro passo é estruturar essa base de dados. Fazer a qualificação, fazer a estruturação, né? De repente trabalhar com data lake, enfim, tem vários modelos para organizar isso. Depois vem o modelo de IA, É respeitar as camadas, né? respeitar as camadas. As Né? Eu, fases, né? eu vejo que tem essa euforia, né? E de repente não é o melhor caminho, né? Porque às vezes você implementa, né? Você pega, às vezes, alguém que implementa que não tem um compromisso ali com o resultado, só que é com a venda dele, né? E fala, pô, não tá funcionando legal. Por que não seguiu realmente o método adequado para aquilo ali? A IA se tornou, infelizmente, né, ela se tornou também uma ferramenta muito comercial, né? O fato, às vezes, de você embutir a IA dentro de uma venda faz com que valorize aquilo, mas é como você falou, existe a necessidade de respeitar as fases, as etapas, né? E você percebe que tem algum segmento à frente e que tem mais vantagens já com a aplicação dela? Tem muitos segmentos, é assim. O setor financeiro está utilizando bastante já de IA, né, dos modelos, para várias frentes, desde análise de contrato, a parte de vulnerabilidade de ambiente de sistemas. Tem vários modelos já o setor financeiro, o setor de varejo, né, está utilizando muito modelo IA para fazer a correlação, né, de muitos dados para trazer de forma mais exclusiva possível a experiência que o cliente tem. Em termos de apresentar para ele no aplicativo dele, ou no ambiente de cadastro dele, o que tem mais sinergia com o que ele valoriza, com o pet que ele tem, por exemplo, né, falando de pet. Então, esses modelos de IA, eles estão realmente muito fortes nesses segmentos, né? Na indústria, está começando a ser muito forte também na questão de análises preditivas de manufatura. Por exemplo, eu tenho um processo crítico de produção aqui, processo que não pode falhar. Então, a gente implementa o modelo de IA naquele processo produtivo, de forma que ele vai correlacionar muitos dados e vai falar assim, olha, aquele motor que funciona em tal máquina, ele vai falhar dia tal, porque nós correlacionamos aqui todo o passado seu de troca, de vida útil do produto, do seu uso. Então, o modelo IA viu isso daí e falou, se você não trocar, ele vai falhar no dia seguinte. Então, é o cálculo que ele faz ali. Então, ele trabalha ali. Que bacana. Você sai do comercial, porque realmente é o que você começou falando dos exemplos mais comerciais, e vai pro preventivo. Por preventivo. Então, toda essa análise de predição, né, nas indústrias, a IA cabe ali bem. O pessoal está usando muito ali, começando a implementar bastante. Na indústria, tem duas grandes frentes, assim, que o senhor chão de fábrica, né? Análise preditiva de processo e a parte de inspeção. Você produz um produto e você vai inspecionando ele durante a montagem. Ou Já no quero final de case. Case, Thiago, case. Vamos para cases práticos. cases, por exemplo. Vamos colocar genérico aqui. A gente está com um projeto com clientes assim, né? Mas como tem NDA assinado, tal, eu não vou falar nome e vou falar um produto genérico, por exemplo. Vamos supor que você vai produzir essa caneca aqui, ó. Essa caneca. Conforme você vai montando ela, né? Você monta ela aqui, você fala assim, legal. Você põe lá um sistema de visão artificial para ver se o tamanho aqui dessa pega aqui tá certo, se o diâmetro aqui está correto, né? Porque se a temperatura tivesse errado do forno, né? Que secou ela ali, que curou ela, vai impactar nisso daqui, né? E vai dar problema de qualidade. Aí o cliente vai comprar, vai devolver, vai ser um retrabalho, é ruim isso daí, ninguém quer, né? Se você está fazendo com uma parte gráfica, com logo, você quer inspecionar se aquele lote está saindo dentro do padrão de cor. Então, durante a produção, você tem vários sensores que vai lendo isso daí e vai medindo se está ok, se está ok aceitável, se está ok que não aceitável, está reprovado. Então, o modelo IA, ele vai capturando tudo isso daí, né? E vai correlacionando com outros fatores de produção ainda, com outros dados gerados durante a produção. Até que chegar um momento que ele fala assim para você, olha, daqui 10 peças, se você não resolver tal problema de configuração, sei lá, na sua impressora, na cor azul, vai dar falha. Então, ele trabalha antecipadamente com predição. Então, na manufatura prática, né, dando um exemplo prático, assim, E esses são os dados que ele vai captando, né? ele vai Ele captando. vai aprendendo com isso e ele entende qual é o seu padrão, por exemplo, de qualidade. É isso aí. Muito bacana.
Tô pressionando aqui o Thiago para dar cases práticos, mas E ó, que ele saiu bem, hein? Saiu, ó. Ele não. não fugiu, não fugiu. Não, ele foi a full. Mas muito legal o que você falou. Acho que agora você também agora entrou com o terceiro ali, que é você trabalhar com a questão da qualidade que você não tinha mencionado. E engraçado que se a gente olhar para tudo, é uma coisa que tá conectada com a outra, né? Sim. Então, a qualidade, o preditivo, a qualidade vai me indicar, às vezes, o preventivo. Isso também, né? Todos esses padrões eu posso levar para o lado comercial daquele cliente, né? Então, aquele cliente, eu tô reduzindo que ele tenha trocas, porque eu tô vendo que meu índice de troca tá alto por falar que o produto não tá adequado com o que ele esperava, com o que ele viu das dimensões ali no próprio site. Então, assim, querendo ou não, tudo isso que você falou, ele tem uma conexão quando a gente fala de indústria, né? E aonde mais você tá vendo que a indústria tá vendo outras oportunidades dentro, né, a mais além do que está sendo feito para fazer com que a IA ainda seja mais usada e mais efetiva e consiga implementar mais ainda na linha de produção? Legal. É assim, a IA, eu percebo que ela está criando, né, assim, as empresas estão buscando um modelo, né, que está começando a ficar assim mais intenso isso daí, esse tipo de arquitetura, né, que é você criar agentes, né, agentes especializados em certas áreas. Então, dando exemplo, né, esse exemplo que eu falei, né, da inspeção para fabricação da caneca aqui, por exemplo. Vamos supor que eu crie um agente de IA especialista em análise de qualidade dessa caneca. Então eu chamo lá o meu agente de qualidade. Aí eu posso criar um outro agente que ele olha para minha produção, para as máquinas, equipamentos, o que vai falhar, o que não vai falhar, e ele vira um agente especializado da minha manufatura. Só que esse agente da manufatura, ele pode conversar com esse agente de qualidade. E eu posso criar um terceiro agente, um agente chefe dos dois, por exemplo, um exemplo fictício, que ele monitora para saber e cobra deles que correlação que tem na falha de qualidade com o processo produtivo. E ele cria processos, indicações de melhoria de processo. E que nem você falou, é um ambiente sistêmico, tá tudo conectado. Uma empresa, ele é um ser vivo, né? É igual ao nosso corpo, você tem o coração, tem o pulmão, você pode isolar o coração. Cara, mas se você tirar o pulmão, vai matar o coração, tá? Se você tirar o cérebro, vai matar todo mundo ali. Então, apesar de você isolar o sistema, isolar os sistemas e procurar focar ações de melhorias, tecnologia para cada um, mas quando você volta ele no lugar, ele está conectado com tudo ali, entendeu? Você pode ter um modelo de IA, uma tecnologia para inspeção de qualidade boa, mas se você não olhar para sua produção, você só vai ter a certeza que vai estar tudo ruim. Vai reprovar, vai falar, puta, entendeu? Então, por isso quando você fala em transformação digital, em processo produtivo, você fala em embarcar tecnologia, seja processo produtivo, seja o que for, você tem que passar por uma visão sistêmica do seu processo, onde envolve pessoas, envolve cultura, envolve a sua estratégia, envolve qual que é o roadmap de tecnologia que você tem que implementar que faça sentido para o seu negócio, linkado com toda a estratégia que você tem. Quais são os MVPs, né, de todos os projetos que tem que ser implementado para falar assim, ó, vamos partir por esse daqui, porque é o menor investimento e o maior resultado que você vai ter. Então, toda essa consultoria, ela é muito importante fazer porque é uma forma madura, uma forma evoluída de ser feita. E a gente tem certeza que seguindo essa metodologia vai dar certo. Cara, perfeito. É a digitalização das empresas, da indústria, né? Você Você enxerga alguma ameaça dentro desse contexto? Com aplicações de IA? Eu acho que depende o observador. Depende do observador. Porque, como tudo, né? No passado, é um exemplo que eu gosto muito de falar. Mais ou menos na década, né, em 1900, 1910, por aí, quando a energia elétrica começou a chegar em São Paulo, antes disso tinha a função de um acendedor de lampião no centro de São Paulo. Então ele ia com uma tocha lá, 5, 6 horas da tarde, e passava lampião por lampião em cima dos postes ali para acender. Quando a luz elétrica chegou em São Paulo, chegou no mesmo período que Nova York, né? Chegou em São Paulo também. Eles começaram a tirar os lampiões e colocar lâmpada elétrica.
O que aconteceu? O pessoal que acendia os lampiões fez protesto. Falou assim, não, essa tecnologia que está chegando vai acabar com os empregos, vai acabar com o mundo. Agora, se a luz é assim, daqui a pouco vai acabar com tudo, mesma coisa, né? E aí vai. Se a gente for passar de ano em ano, tudo que foi inovado, tudo que foi melhorando, tal, e os protestos foram sendo feitos, a gente vai trazer para o contexto de auge também. E volta naquilo que eu comentei. Quando você rompe uma bolha, você tem uma ruptura, né? Você você aperfeiçoa a ferramenta. Só que quando você aperfeiçoa a ferramenta, você muda o ambiente. O ecossistema é diferente, porque tem impacto naquilo ali. Respondendo a sua pergunta, né? O que eu vejo que a IA, a gente está na ponta do iceberg ainda. Porque está numa rampa de aceleração e está todo mundo disputando esse mercado, principalmente as big techs, as grandes empresas, né? Além de cloud, que elas querem vender, né? Elas querem também ser dona ali do modelo de IA mais eficiente e vender o algoritmo deles ali para integração, né? O lado bom que eu vejo é o seguinte: essa área de demanda por profissionais especializados para IA, cientistas de dados e tudo que envolve ali, vai crescer cada vez mais. Você precisa de profissionais para aperfeiçoar essa ferramenta, né? Por outro lado, os trabalhos que eles envolvem, assim, menos decisão, trabalho mais repetitivo, e isso não é de agora. Pode ser que essas pessoas, realmente, elas tenham mais dificuldades em se recolocar, tá? Porque todo trabalho que é repetitivo, ele é um trabalho, assim, que exige menos decisão no dia a dia complexa, já vem sendo substituído há décadas já, por um robô industrial, por um software, por um RPA, seja o que for. Mas isso já vem acontecendo. Agora, com os modelos de inteligência artificial, na capacidade que eles estão chegando, trabalhos mais complexos, né, vão começar a ser substituídos ali por modelos de IA. Então, o que eu falo é o seguinte, que o profissional ele tem que ser cada vez mais especialista no negócio dele, né? E aqueles profissionais que ficarem mais no superficial, muito provavelmente ele vai ter uma IA fazendo o que ele faz, ou uma IA ao lado dele, que faz boa parte do que ele faz, mas aí ele vai perder o quê? Relevância. Ele vai ser menos remunerado, ele vai disputar com a IA. Então, a IA, assim, não vai ocupar 100% de tudo, mas vai ter uma boa parte, uma parte que ela vai ocupar. Então, vai diminuir o espaço que as pessoas faziam ali, né? Então, assim, essa visão é uma visão que aconteceu no passado e vai acontecer agora também. Essa é a ameaça, o profissional que não se atualizar. Complementa, por favor. Nossa, e aí eu queria até, na verdade, nem vou complementar porque acho que você falou tudo. Eu gostaria até de ir fazer um gancho, né, no que você falou. Porque o que você disse acho que só tá ficando mais visível algo que já vinha acontecendo, né? Ela tá se tornando cada vez mais visível. Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que uma fábrica já tem robôs dentro da fábrica que faziam o que pessoas faziam. Isso já não é de hoje, isso já é de um bom tempo. O que tá acontecendo tá cada vez mais ganhando mais espaço e ficando mais invisível, e os profissionais estão tendo que se reinventar. O que você enxerga hoje para os profissionais para se reinventar e principalmente para quem tá ingressando agora em tecnologia? Porque já entra num um outro patamar. A gente que já tá, a gente precisa fazer outras coisas do que pessoas que já que estão entrando agora. Até porque hoje eles têm também uma bagagem diferente da nossa, né? Que a gente às vezes pode ser que nem tenha. Exato. Exatamente. É assim, se a gente olha pro momento, né, uma coisa que já existe em alguns lugares, que nem na Europa, eu já visitei fábricas que trabalham no escuro, por exemplo, né? Porque é tão automatizado que só tem robô. Na Mercedes-Benz, por exemplo, em Stuttgart, tem várias fábricas lá, Mercedes. Tem fábrica que eu entrei lá e você só vê robô. Você vê ela trabalhando ali, você não vê ninguém. Ninguém lá dentro. Gigante, um pavilhão gigante ali, né? Só robô. Inclusive, o fornecedor leva ali a matéria-prima no lugar que ele tem que levar, o fornecedor encaixa ali o pallet com o produto dele, e o robô já pega e já põe na produção já, tá? É tudo automatizado. E cada vez mais, né? É só a gente olhar e a gente tem que ver o que está acontecendo, né? A automação, seja por software, seja por braço robótico, seja o que for, ela vai cada vez mais substituir os processos repetitivos.
E agora, com a inteligência artificial, vai também fazer os trabalhos mais complexos, que envolva decisão, envolva algo mais complexo de ser feito, né? Aliado ali à tecnologia de sistema de visão artificial, né? Então, ele vai enxergar, ele vai entender o que ele está enxergando, vai tomar uma decisão e vai fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Diga-se os humanoides, que estão evoluindo muito, né? Você tem lá a Tesla, né, com os humanoides deles, você tem a Boston Dynamics, que tem a linha deles também, que estão evoluindo, estão na aprendizagem, no machine learning deles. Então, eles estão aprendendo a fazer os trabalhos, né? Não vai demorar muito. Já existe hoje, né, na fábrica da BMW lá da Alemanha, algumas empresas já tem humanoides aprendendo os trabalhos que tem que ser feito ali por repetição. Ele vai fazendo e vai aprendendo, fazendo e vai aprendendo. Vai chegar um momento que vai ter um monte de humanoide ali trabalhando em trabalho repetitivo em indústria. Entendeu? Rodando modelo de IA, com visão computacional e tudo mais. Então, quem está chegando no mercado, né, tem que olhar para aquilo ali e entender uma coisa. Quem quer trabalhar com tecnologia, é importante ter uma base bem consolidada, né, fazer ali a universidade, certo? Só que ele tem que trabalhar muito por sprints agora. Ele tem que falar, cara, eu quero me aprofundar nessa área. E aí ele tem que fazer pequenos aprendizados de aprendizagem rápida, né, para ele já entrar naquilo ali. Entrar, aproveitar aquele ciclo de evolução daquilo que ele trabalha e ter a sensibilidade, né, viver no meio daquele, participar de evento, participar de workshop, participar de tudo que precisa, para estar muito conectado com aquilo, para saber o momento que aquilo está sendo substituído por outro, para ele começar a se aperfeiçoar. Porque os ciclos são rápidos hoje, né? São muito rápidos. Então é isso, né? Tem que estar muito antenado, tem que estar muito conectado no que está acontecendo. E o que está acontecendo tem que viver no meio. Né? Tem que respirar o que está acontecendo, tem que participar de feiras, de eventos, workshops, evento online, das grandes empresas, né? Para saber o que está acontecendo. Para falar, puta, aconteceu isso aqui, mas está acontecendo há 2 anos já, né? Puta, agora que eu fiquei sabendo, né? Está conectado, né? Não Tem que adianta estar você. conectado. Vou até falar, em grandes corporações, as corporações mandam e-mails, né? E-mails que Exato. vêm com todos os informativos do que tá rolando. Então, não adianta você receber um e-mail desse e falar, não vou olhar, ou vou olhar daqui 2, 3 dias. Daqui 2, 3 dias esse e-mail pode nem ser mais o mais atual. E você precisa realmente estar. Isso que você falou é muito importante. Eu acho que as pessoas hoje esquecem um pouco dessa conexão com workshops, conexões extra fora o seu mundo empresarial, né? A empresa que você está inserida como, para quem é CLT, né? Quem está trabalhando como CLT, então a empresa que está inserida fazendo seu dia a dia é importante, mas é importante estar conectado com alguma coisa extra, fora ali, para você enxergar o mercado como um todo, o posicionamento que o mercado está tomando, né? Porque eu acho que é isso que você falou. E eu acho que a gente tem um pouco, eu vejo que o pessoal hoje ainda tem um pouco de dificuldade de olhar com carinho para isso, sabe? Com o olhar que deveria. O grande lance ali é a qualificação, tá? Se você que nem a parte de robótica, né, que eu trabalhei muito com robótica, e até hoje ainda trabalho, né, mas assim, por exemplo, a Federação Internacional de Robótica faz um estudo, a cada 1, 2 anos ela faz, ela mapeia todos os países, né, e fala assim, quantos robôs industriais trabalhando existem para cada grupo de 10 mil funcionários, né? Então você pega hoje, o país mais robotizado do mundo é a Coreia do Sul. Eles têm ali quase 780 robôs para 10 mil funcionários. Aí você pega a Europa, aí varia ali de 500 a 350. França, Alemanha, tal, né? Estados Unidos, uns 380 e tal. E o Brasil está em torno de 14, pra você ter ideia, tá? Mas onde eu quero chegar? Se você olhar o país mais robotizado do mundo, que é a Coreia do Sul, é onde tem um dos menores índices de desemprego. Por quê? Porque lá a qualificação já faz parte, é um projeto social, a qualificação, né? Então eles já nascem, já entram no estudo e saem qualificados. Agora, se não tiver qualificação, a gente vê o que é o Brasil hoje. Você tem as oportunidades, as empresas querem escalar em tecnologia, você tem lá o jovem, né? Eu não estou generalizando, né? Porque toda generalização ela é burra, inclusive essa, né? Mas assim, um grupo de jovens ali que não tem interesse, né? O nem quer trabalhar, nem quer estudar, mas reclama, né? Então você quer ali, você tem as oportunidades aqui. Você tem quem vai atender as oportunidades aqui, mas não quer saber de atender aqui. Aí você tem uma galera que é engajada, que está se beneficiando.
né? Você vê muito jovem hoje que, cara, se empenha, aprendeu, se dedica, que trabalha para as grandes empresas, para pequenas empresas, trabalha home office, trabalha para empresas de fora do Brasil, ganha em dólar e tal. E assim, por quê? Porque não perde tempo, cara. Não perde tempo com distração, com abobrinha, sabe? Então, o que que é importante? Meu, quer estar qualificado? Pô, por exemplo, vocês protagonizam aqui um podcast, e o maior legal, gera um conteúdo super legal. Tá sempre antenado o que tá acontecendo. Pô, segue o podcast aqui, já vai ser um grande diferencial. Sabe o que tá acontecendo, sabe que movimento tá tendo no mercado, sabe? Então, assim, essa iniciativa, essa vontade, sabe, esse brio, né? É o que tem que ter, cara. Quem não tiver isso daí, vai ficar reclamando ali do mundo, né? Mas quem não for reclamar do mundo, tem que fazer criar o mundo, né? Mas para criar o mundo, cara, tem que levantar o popozinho ali do sofá e tem que estudar, tem que se dedicar, tem que participar de workshop, tem que ouvir aqui o podcast, tem que fazer um monte de coisa. Então, não tem milagre, cara, não tem milagre. E o que você falou é muito interessante. Existe tanta oportunidade que muitas pessoas que realmente aproveitam isso vão para fora. Vamos para fora. Eu tenho vários amigos que trabalham nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que trabalham na área de tech, né? Na área de TI, e trabalham fora. E conheço outros que trabalham no Brasil para empresas de fora. Eu vou fazer uma analogia com a fala do Thiago. Principalmente para a galera entrante, né? Não muda, o discurso é o mesmo e ele soa inspirador. Se a pessoa quer entrar na área da tecnologia, ela tem que entrar ciente de que ela nunca mais vai parar de estudar. Faz parte, né? E aí você falou do como a pessoa entrante na tecnologia dentro da indústria deveria se posicionar. Mas vamos fazer uma analogia pensando no cara que quer ser um desenvolvedor? É a mesma coisa, ele vai ter que se atualizar porque a linguagem de programação vai ter novas versões. Eu já não uso mais COBOL para determinado segmento, eu vou usar uma outra tecnologia, é PHP, é Java, é JavaScript. É o mesmo nível de atualização. Fazendo analogias para a galera que não está dentro da indústria, né? E a importância não existe mais aquele profissional de TI que vai ficar lá no calabouço codando. Não é isso mais. Esquece, né? A gente precisa da relação interpessoal, a gente precisa lidar com as pessoas, porque a tecnologia, de um tempo para cá, ela cuida, acho que, muito mais da experiência do ser humano. É isso que ela proporciona, né? Olha o nosso celular, olha os nossos aparelhos. Então, a participação de eventos, workshops e tá se atualizando é muito importante, independente do segmento de atuação, né? Independente. Muito bom, cara. Literalmente, né? Ele falou de um tom inspirador. E aí eu falo mais, a gente vai procurar dentro desses eventos o hard skill e você encontra o seu soft skill junto dele. E começa a desenvolver ele automaticamente. Quando você percebe o que você tá fazendo e não entendeu o que você estava fazendo. Então, é isso. A gente vai em busca do hard skill, mas conectado com soft skill. Que são habilidades da carreira. Que são habilidades importantes para a carreira. É aquilo que você precisa para ir para o próximo nível da sua carreira. Exato. Que é o que o profissional de TI busca, né? Ele entra lá como estagiário, júnior, pleno, sênior, ele fala, e agora? Para onde que eu vou? Tem que cuidar da carreira e esse é o caminho. E aí que você vê que você consegue aplicar isso dentro da empresa que você está atuando. Muitas vezes você não enxerga essa oportunidade porque você não foi buscar isso para você. Isso é pro profissional, não a empresa. As pessoas hoje estão muito ligadas, eu acho que, sabe, às vezes a empresa, uma estabilidade, algumas, enfim. E eu acho que tem que sair um pouco, romper a bolha. O que eu falo é o seguinte, a gente tem que acordar todo dia preparado para dar tchau à certeza que a gente tem. É a premissa, entendeu? Hoje não tem nada assim que é uma garantia. Né? Hoje o mundo é complexo, né? É o caos. Um dia tem guerra, outro dia tem duas, outro dia não tem mais, outro dia não sei o quê, outro dia muda um governo ali que impacta as decisões dele no mundo inteiro, vai se rearranjar as coisas, né? Então, esse ponto que você falou, ele é muito interessante, porque a carreira não é da empresa, é do profissional. Né? O profissional que ele tem que assumir o protagonismo da carreira dele. Ele quer saber onde ele está, se ele quer chegar em outro lugar, ele tem que gerar as alavancas necessárias, né, para chegar onde ele quer chegar. Né? Agora, é distorcido essa visão que a pessoa tem, às vezes, fala, não, tô numa empresa, né, e a empresa tem que me motivar, a empresa
Cara, a empresa é empresa, você tem que entregar o resultado, né? E, claro, é legal trabalhar numa empresa que é bacana, né? Existe, sim, o coleguismo, né? O compromisso, o comprometimento. Mas o grande lance é o profissional assumir a carreira dele, né? Ele não achar que vai vir ali do céu o anjo Gabriel trazendo a carreira dele. Isso aí não existe, né? Só existe em história, só no livro, né? Então ele tem que puxar pra ele e fazer acontecer, cara. Não tem essa daí, quem tem essa visão, né? Não esquece. É igual quem fala, por exemplo, né? Que a gente vê, né? O negócio de inteligência artificial, né? Fala, pô, vai acabar, vai vir sei lá, o dragão, né? Vai assumir, vai acabar com o mundo e tal. Não sei o que. É uma visão muito, sabe, de catastrófica das coisas, né? Isso aí sempre tem, né? O apocalipse lá, né? Sempre tem. Mas não é isso, né? E eu falo assim, ó. Eu me sinto muito mais inteligente e produtivo hoje usando IA como ferramenta para me apoiar nas coisas do que antes. Porque quando eu uso as ferramentas de inteligência artificial hoje para me apoiar no meu dia a dia, eu consigo ser muito mais rápido. Eu consigo informações complexas, correlacionadas em segundos. O que se eu não tivesse aquilo ali, eu ia demorar dias, às vezes, para conseguir pegar tudo aquilo ali e ainda ficar com a dúvida que se eu tinha pego certo ainda. Então, A não tem. revisãozinha. A gente tem que ver que aquilo ali apoia, é muito rápido, é bom utilizar. É legal, é uma coisa boa que ajuda. A gente deu uma pequena desviada para a carreira, a gente gosta disso, né? A gente É, sempre cutuca aqui no final e a gente quer saber qual é o ponto de vista do nosso convidado em relação à carreira, É que faz parte, principalmente né? para os Porque entrantes. Mas agora voltando para o contexto da IA, Thiago, o que você enxerga de futuro aí para os próximos 5, 10 anos de IA na indústria? legal. Eu vejo assim que a IA ela vai amadurecer, as empresas, né, vão amadurecer cada vez mais no entendimento de como que os modelos de IA podem auxiliar e trazer muito resultado para o dia a dia, tá? Isso eu percebi que de um ano para cá já está exponencial já, né? Se eu olhar janeiro do ano passado para janeiro desse ano, né, teve uma rampa já que as empresas estão começando a entender, né? Porque quando fala indústria, a indústria é muito mais assim, vamos dizer, conservadora, aquela coisa mais, sabe, o pessoal que fica olhando para ver se é isso mesmo, não, mas sempre foi assim, tal, não sei o quê. Mas eu tô percebendo que está mudando isso, tá? Tanto é que eu tô trabalhando hoje já com vários projetos de inteligência artificial para manufatura, né, para produção industrial mesmo, né? Seja no agro, seja em autopeça, seja a indústria, enfim, tradicionalista mesmo, né, de autopeça, por exemplo, né, que é bem tradicional, aquela coisa das máquinas ali, do operador, né, pôr na mão ali, carregando a máquina, descarregando e tal. Então eu estou trabalhando já porque elas estão começando a entender que isso faz resultado. Agora, olhando para o futuro, eu vejo isso numa escala muito maior de implementações, tá? As indústrias já entendendo que realmente é um pilar dentro da Necessário. estratégia dela de produção de manufatura, né? E ela vai colocar ali muito foco para realmente implementar soluções de IA na manufatura e a empresa como um todo, né, o board ali, o gestor geral ali, ele entender que tudo tem que estar conectado, sabe? Tudo tem que estar conectado numa grande plataforma, num grande modelo de IA. Porque você vai ter agentes, cabeças, pensando, né, de forma estruturada, de forma correlacionando os dados e trazendo muito resultado, muito resultado. e você fez uma correlação, né, uma analogia disso extremamente interessante, que é o corpo humano. É basicamente isso que a pessoa precisa entender, né? Que é como se fosse um corpo humano, a empresa dele fosse um corpo humano em peças, É. em sistema, mas que é necessário as engrenagens estarem juntas para estar conectado. E aí eu vou mudar um pouquinho, tá? É que tem a ver, mas é indo um pouco mais além. E eu queria ouvir de você um pouco qual é o papel da inovação em tudo isso, nesse futuro, porque você falou muito sobre inovação, o quanto inovar, na verdade, está conectado, totalmente conectado à IA, mas qual é o papel da inovação que você enxerga dentro desse futuro? É legal. É assim, a gente tem aquela percepção de achar que inovar é uma grande coisa. É uma inovação, transformou tudo. Mas não é. Também é. Mas muitas vezes não é. Eu penso que inovar é fazer algo diferente. Só que você fez algo diferente que deu um resultado melhor. Então você inovou. Só que para você fazer algo diferente e ter um resultado diferente,
muitas vezes são pequenas ações, né, que somadas durante semanas, meses e ano, dá um belo resultado no final. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente desenvolver a mentalidade de inovação, realmente, né? De sempre estar repensando, pô, será que faz sentido essa estratégia, né? Vamos aperfeiçoar um pouquinho, vamos mudar aqui, ver se dá diferente e tal. Vamos fazer diferente. Você vai estar inovando, né? É claro que quando a gente fala em grandes inovações, fala, pô, agora tem a IA, né? A NVIDIA, né, tem agora os GPUs e tal. É uma grande inovação, é uma ruptura, né, gente? É algo que é disruptivo ali, né? Mas não é todo dia que tem isso. Tem acontecido cada vez mais rápido, né? Porque, que a gente falou, os modelos estão aperfeiçoando e os resultados estão acontecendo mais rápidos agora. Mas o que eu penso de inovação é isso. Se você faz algo que dá um resultado diferente e melhor do que dava antes, você já está inovando. Então a gente tem que pensar mais simples, mais pragmático, né? Mais focado ali no que faz sentido para o negócio de cada um e procurar ter essa mentalidade de inovação, de fazer diferente para ter resultados diferentes realmente. Nossa, sensacional o que você falou, porque as pessoas realmente acham que inovação é, nossa, mudou tudo. Mas não é. E pode ser um grau de inovação que, pra mim, pode não ser uma inovação pro meu processo hoje, mas pro seu pode. Então, não deixa de ser algo também muito particular de cada negócio. E você saber enxergar isso, eu acho que as pessoas precisam realmente olhar com esse olhar simples. Nossa, Thiago, É. assim, sensacional o que você falou. E aí agora vamos falar um pouquinho, eu queria ouvir de você. é, vamos mudar agora o rumo mesmo. Manda O ver. que você enxerga ali quando a gente falar de indústria 5.0, né? Nós falamos de 4.0, você falou ainda um pouco das pessoas estarem 4 e 3. O que você tá ouvindo ali, o que tá enxergando, tanto de futuro, quanto já de implementação, enfim, como que tá esse panorama aí, olhando um global também? Porque você é o cara global, né? Ele é, Global. é Global. global e digital. Eu sou do mundo. Então, é um ponto muito interessante, tá? A 5.0 é algo novo ainda, né? Que no Brasil não é tão comum o pessoal comentar. Mas o conceito de indústria 5.0, ele foi já desenvolvido ali, né? Protagonizado desde 2019 na Europa, na comunidade europeia, com algumas regulamentações, principalmente na França, tudo, a Alemanha também. E ele coloca como foco o ser humano, tá? Quando fala assim, em indústria 5.0, a gente é um conceito, né, que coloca o ser humano como principal ator e as tecnologias trabalhando de forma colaborativa com ele, né? Porque a preocupação, né, do pessoal lá da Europa, depois todo mundo acabou se engajando nisso, né, e virou a 5.0, é o seguinte, na 4.0 o pessoal focando só em tecnologia, e o robô é da 3.0, né? Mas a 4.0 é quando TI juntou com o TA, teve o casamento ali, né? E até conectar tudo, que é pôr IoT, conectividade, pôr na rede e tal, aquela coisa toda, pôr em cloud e tal. Então, com isso, o foco foi só o quê? Tecnologia. E a preocupação dos grupos pensantes ali nessa questão, né? Principalmente na Alemanha, que essa questão de tecnologia, né? Eles são grandes exportadores ali de bem de capital, máquina, equipamento e tal. Era que o ser humano ficasse meio à parte disso daí. E não tem como, porque mesmo das tecnologias mais simples quanto as mais complexas, é o ser humano que protagoniza isso, né? Então, o grande protagonista de tudo é o ser humano. Tem que passar na mão de alguém para estar fazendo, ou de uma equipe para produzir aquilo ali. E a 5.0 é isso, né? Eles lançaram, né, esse método, né, essa reflexão, esse pensamento, né, esse modelo, onde a 5.0 coloca o ser humano como ator principal e todas as tecnologias que são desenvolvidas, seja IA, seja IoT, seja tudo que for que existe hoje, trabalhando de forma colaborativa, servindo o ser humano e o ser humano sendo um curador, né, de tudo que está acontecendo ali, né? Então isso faz sentido, olha só, um exemplo até, né, que eu vou dar prático, real, que ele envolve a questão de qualificação profissional e reflete também sobre essa questão da 5.0, né? Um tempo atrás, eu fiz a instalação de dois robôs, de duas células robotizadas, em um cliente em Vinhedo, na cidade de São Paulo, né? E tinha um operador que ele trabalhava ali.
né? Então ele carregava a máquina, descarregava a peça, tal, furava aí. Então, quando estava sendo instalado ali pela equipe, né, os robôs, ele falou assim para mim, Thiago, pô, você acha que eu vou ser dispensado aqui da empresa, cara? Porque vai ter um robô fazendo trabalho ali. Eu falei, cara, calma, calma, deixa acontecer. Aí nós entregamos o projeto e tal. Na outra semana ele ligou para mim. Ele falou, Thiago, você não acredita, cara? Ele ligou feliz para mim. Pô, o diretor da empresa vai pagar um curso aqui de automação para eu me qualificar, porque ele quer que eu zelo por essas duas máquinas, pelos dois robôs, para manter o processo funcionando, para fazer inovação, para continuar essa melhoria. O que quer dizer com essa história real, tá? Ele não foi dispensado, mas teve que ter qualificação. Então a qualificação é um pilar que precisa, principalmente no Brasil, né? Aqui o problema de desemprego é o quê? Não é desemprego. O problema aqui é falta de qualificação. Por isso que gera desemprego. Então, esse caso pega a qualificação, né? E pega essa questão da indústria 5.0, porque assim, apesar da tecnologia, lá tinha robô, tinha plataforma MES, tinha integração com o SAP, tinha um monte de coisa ali que a gente colocou. Mas, apesar de tanta tecnologia, o ser humano foi olhado e voltou no centro dele como curador da tecnologia. Então, a 5.0 é isso. Ela coloca esse tipo de reflexão sobre a tecnologia. Uau. A história é muito boa. E aí me remeteu a você, em algum momento aqui do episódio, você falou assim: ou você vai acordar pra criar o mundo, ou como é que era a frase? Ela era de efeito. Repete ela, por favor. Ou você acorda, né, pra reclamar, né? Você acorda ali pra brigar, né, com o que tá acontecendo, ou você faz a construção do mundo, né? Só que para construir o mundo, você tem que agir, tem que entrar em movimento. Você tem que sair do zero ali, tem que pelo menos começar a ir pro 1, né? E eu concordo que do 0 para 1 é maior energia, porque do 1 para 2 é menos, do 2 para 3 é um pouco menos, né? O primeiro degrau sempre é maior, né? Para quem quer sair de uma inércia ali, seja para estudar, para se qualificar, seja o que for. Cara, mas não tem jeito. Você tem que se empenhar ali. Esse profissional passou do 0 pro 1, né? Ele tava Passou ali do numa preocupação de dispensa de trabalho. É isso aí. E hoje ele é a pessoa responsável por cuidar das máquinas que provavelmente não, com certeza geraram para ele maior qualidade de vida. Maior qualidade de vida. E se a gente voltar lá atrás, no que ele falou lá no começo do episódio, às vezes basta sair da caverna. Total, total. É isso aí. É o start inicial. É isso, inicial. Ju, vou começar a puxar o fim. Eu sei que você vai ficar chateada. Posso? Posso ir pro fim? Pode puxar o fim. Tiago, estamos chegando ao fim e eu quero terminar com uma perguntinha-chave aqui, ó. Pra gente fechar essa nossa linha de raciocínio. Atualmente, no seu dia a dia, o que a IA representa? Olha, ela representa um peso grande, tá? Por quê? Porque primeiro que eu utilizo muito dela como ferramenta de produtividade, né? De muita coisa que eu desenvolvo no dia a dia. E além disso, é porque eu trabalho, né? Implementando soluções de inteligência artificiais nos clientes, para as indústrias, nos mercados diversos. Então ela representa eu como usuário, né? E eu como um agente de negócios ali, ofertando, desenvolvendo ali e implementando. Então ela tem um peso muito grande hoje para mim. Ela é a sua ferramenta para criar o mundo todos os dias. Ela é uma ferramenta que me auxilia a criar o mundo todos os dias. Muito bom, muito bom. Tiago, a gente queria agradecer muito a sua participação. Realmente, assim, foi um episódio espetacular. E quem não assistiu esse episódio vai estar perdendo. Porque realmente, assim, tudo que a gente falou aqui, a gente falou de coisas que ainda o Brasil ainda vai amadurecer muito. Então, é o que você falou. Às vezes você ouvir um simples podcast, pode parecer uma coisa simples, mas você vai com certeza ter alguma coisa ali que você vai conseguir pegar, aplicar no seu dia a dia, ou entender qual vai ser o próximo passo e ganhar uma vantagem de uma outra pessoa que não fez isso. Então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Foi um bate-papo, assim, muito gostoso, leve, descomplicado. exatamente como a gente propõe aqui, né, Aline? E a gente agradece a sua participação. Enriquecedor. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente e com o público.
Não, eu que fico honrado de vir aqui, né? Ser convidado para participar do podcast com vocês. E para mim é um prazer e uma troca, tá? Eu sempre aprendo, né? Eu falo das experiências que eu tive, mas todo mundo fala, né, das experiências e junto a gente sai maior do que a gente entrou. Então, eu agradeço de coração pelo convite, ter participado. A gente vai colocar as redes sociais do Thiago aqui, ó, na descrição do vídeo. Sigam ele para acompanhar o movimento da indústria, hein, galera? E como impulsionar resultado. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio. Então, tá aqui nossas redes sociais. Não deixem de seguir, acompanhar. E, de novo, né, gente? Não é nunca demais. Curtem muito. Põe esse vídeo aí pra bombar. Pra ele aparecer pra muitas pessoas. Porque o conteúdo dele aqui tá excelente. Tá bom, gente? Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.